Ela segurava o coco e alisava o canudinho. Pra me deixar no sufoco, dava um tapinha no coco, só pra me deixar doidinho. Só a cabecinha, episódio 45, Uma Certa Cabana, de André Roussin. Vocês não têm ideia do sufoco que eu passo por amar tanto teatro, por ter essa relação difícil que eu amo e ele não me ama em troca, pessoa ruim esse teatro. Vocês não têm a mais remota ideia do que eu tenho que passar. Por exemplo, há uns 10 anos eu comprei uma série de livros que eram entrevistas com atores brasileiros. Numa das entrevistas, o Sérgio Brito conta que uma vez ele assistiu Paulo Otran fazendo uma peça, a peça era Uma Certa Cabana, e ele achou fantástica, assim, perfeita a desconjuntura que existia entre texto e ator, porque era um texto muito bobo e um ator muito inteligente. Então ele comenta que ele lembra do Paulo Otran de cuecas numa ilha deserta, bebendo água de coco, mas com uma postura e uma elegância de alguém que estivesse numa mansão em Londres, vestindo um smoking e tomando champanhe. E essa desconjuntura, essa falta de clique que havia entre as coisas, fez com que o Sérgio amasse essa interpretação do Paulo Otran. Eu achei isso lindo, eu achei isso genial e pensei na hora, eu tenho que achar esse texto, porque eu tenho que entender o que o Paulo fez, né? Como é que ele enfiou essa coisa aí, dessa elegância, nessa coisa da ilha deserta. Então, comecei a caçar o texto de Uma Certa Cabana. Durante 10 anos eu procurei e nunca achei uma tradução desse texto. Até que encontro La Petite Hutte, que é o nome da peça em francês, e comprei, li há uns 5 dias atrás, e agora eu tenho aqui para entregar, para propor-lhes um paradoxo, que se chama Uma Certa Cabana. Resuminho do texto. Um casal está em viagem num navio com um amigo. O navio naufraga, só sobrevive o casal e o amigo. E eles vão parar numa ilha deserta. Coisa que não se sabe aliás, a gente descobre isso no comecinho da peça. Coisa que a gente descobre no comecinho da peça é que o amigo é amante da esposa há mais de 6 anos. E aí eles estão vivendo lá nessa ilha deserta, eles construíram 2 cabaninhas, estão vivendo lá. E o amante tá meio chateado, o amante não tá gostando daquilo. E ele chega e resolve falar com a amante dele, com a mulher. E fala pra ela, olha, eu vou propor pro seu marido assim, ó, que a gente compartilhe o seu leito. A mulher fala assim, uai, tá, você quer falar com ele, você fala, eu não quero estar presente, vai lá, conversa com ele, depois me conta o resultado. E aí acontece a coisa. Ele chega, fala pro marido, e o marido dela, ele é um cara que se pauta pela lógica absoluta. E quando o cara explica, o amante explica, ele fala assim, olha, eu sou amante da sua mulher e tem 6 anos. E isso nunca te fez mal, cara. Isso nunca te deu problemas. Por que agora isso te daria? Então vamos fazer assim, cada um fica uma semana dormindo com ela. O marido pensa, fala assim, tem lógica, aceita e segue a peça. O segundo ato dessa peça. O segundo ato dessa peça é maravilhoso. Ele é uma perfeição. Eles já estão vivendo nessa divisão, né? A semana anterior foi a do amante, essa semana, que nós vamos ver agora no segundo ato, é a do marido. E o marido está lá apaixonadíssimo, ele vai e canta a mulher, e garra a mulher e tal, isso na frente do amante que começa a achar aquilo ruim e fica meio puto. E o marido chega pro amante e diz que a melhor coisa que aconteceu na vida dele foi a mulher dele arrumar um amante. Porque agora ele tem uma competição, sabe? Ele quer manter a mulher dele interessada nele, ele quer mostrar esse amor, essa paixão, esse tesão. Ele não diz com essas palavras porque a peça foi escrita em 1947. Mas o sentido é esse.
O amante, por sua parte, começa a ficar puto, enciumado, não gosta daquilo, fica emburrado e fala que vai propor outra coisa. Agora ele quer propor que eles vivam todos como irmãos e a mulher more numa cabana sozinha e os dois morem juntos numa outra cabana. Quando ele falou isso, eu pensei aqui comigo, coloca uma coisa de viadagem aí, pelo amor de Deus. Bota uma viadagemzinha aí, só pra alegrar a bicha que mora aqui dentro de mim. Não deu 3 páginas, a gente não deu 3 páginas. Teve uma insinuação de viadagem, mas foi uma insinuação. Passou assim e foi embora. Por quê? Isso é quase o finalzinho do segundo ato. Porque chegamos à parte do sofrimento que eu passo por gostar do teatro. A partir do final do segundo ato, provavelmente as 3 últimas páginas e o terceiro ato inteiro, a peça degringola, ela descamba, ela acaba em machismo e racismo. Complicado. No final do segundo ato, aparece um nativo da ilha, que a mulher crê que é um príncipe que mora ali na ilha, e ele é filho do rei da ilha, não sei o quê, e que os 2 homens ficam meio assim estranhados. O nativo amarra os 2 homens e convida a mulher a entrar numa certa cabana para cometerem um certo ato carnal. A mulher voluntariamente vai, e aí já começou a ficar meio assim, né? Vamos lá. Primeiro, se vocês forem um pouquinho aqui atrás, nos outros Só a Cabecinha, vocês vão achar um vídeo sobre a Ilha dos Escravos do Marivaux, que tem um naufrágio, tem um pessoal chegando numa ilha deserta e degringola a partir do final do segundo ato. Meu Deus, franceses não sabem escrever peças sobre ilha deserta sem acabar em horrores. Se bem que o Marivaux acaba a peça com mais elegância do que aqui. Acontece que, primeiro, a peça não passa no teste de Bechdel, sabe? A mulher é quase inteiramente um objeto. Tem a Suzanne é a personagem feminina, né? Eu tenho certeza que se fosse outro autor, não fosse um homem branco, provavelmente de classe média, francês, europeu, da época 47, provavelmente se fosse um autor um pouco menos patriarcado, esse autor patriarcado ele, né? Se fosse um autor um pouco menos patriarcado, a Suzanne brilharia mais. Quase toda a peça, a Suzanne é um objeto. Quase todo. Há momentos em que a Suzanne tem esse relâmpago, sabe? Ela tem um... nossa, ela é uma pessoa. Ela tem uma vontade própria. Eu acho que na mão de uma atriz boa, a Suzanne, e de uma direção inteligente, mas principalmente de uma atriz boa, a Suzanne se torna uma mulher mais... que a vontade dela se impõe mais sobre todo mundo. Mas a visão da peça é uma visão machista. E o segundo ato, o amante, ele descamba para falar umas coisas, meu Deus. E todo mundo descamba em racismo. É triste, é difícil de ler. E é ruim, porque assim, o primeiro ato, muito prolixo. Eu pegaria um tesourão, cortava grande parte do que está ali, deixava mais conciso. Mas o segundo ato eu fui lendo e falo, isso é perfeito, isso é lindo, gente, isso é genial. E aí eu entendo completamente o que o Sérgio Brito fala do Paulo Autran, porque o Paulo Autran fazia o personagem do marido. E ele tem uma coisa, ele é tão engraçado, e é uma personagem tão boa, mas chega ali naquele finalzinho, meu Deus, descamba tudo pra horror. O machismo, como eu disse, tem como você dar uma diluída no machismo, porque eu enxergo o amante como uma espécie de vilão cômico da peça, né? Nós estamos aqui numa situação clássica de teatro de boulevard, que é basicamente um casal e um amante. Toda peça de boulevard tem um casal e um amante. Mas aqui nós demos uma torcida, nós demos uma dificultada na ideia do boulevard. Primeiro porque o marido
sabe do amante, e segundo, porque o marido se alegra. Ele gosta de que haja um amante. Para ele é bom que haja um amante. Isso tornou ele um marido melhor. E o amante, pelo contrário, é ciumento, é possessivo, em vez de ser o bom vivant que ele pareceria ser, ele é possessivo. E isso torna o Henri gradualmente uma figura vilanesca, que no terceiro ato o machismo quase todo parte dele. A visão da peça é machista, não estou tirando isso. A visão da peça é machista, mas o machismo verbalizado vem de uma personagem um pouco vilanesca, um pouco podre, né? Porque a peça ela toca umas coisas interessantes. Vejam bem comigo, até chegar nessa parte ruim que a gente tem que cortar e queimar e não lembrar que existe. Até essa parte, a peça toca umas coisas muito divertidas, como, por exemplo, a monogamia. A monogamia é realmente uma coisa que vale a pena? A peça discute isso, a peça tá ali, né? Ela entra nessa coisa. O marido, que a gente entenderia como uma instituição monogâmica, porque ele é marido, casado, ele se alegra, ele se refestela em que haja um amante. Enquanto que a personagem liberal, a personagem progressista, a personagem defende o poliamor, ela é, na verdade, machista, possessiva, doida. Ela dá uma... E uma peça de 47 falar isso é uma coisa meio doida para nós, né? Mas a peça trata disso, ela tá nesse lugar aqui. E a peça, ela vai encaminhando assim para uma coisa bissexual, sabe? Homoerótica entre os amigos, sabe? Broderagem ali na cabana dos dois. Mas ela não vai. Ela faz assim, vira pro outro lado. Poderia ter ido. Teria sido... Talvez não, né? Eu acho que teria sido uma coisa boa se eu escrevesse a peça. Mas talvez o André Roussin fizesse uma coisa machista, misógina, homofóbica e racista, que é capaz dele conseguir. Mas a peça tem assim... mas eu colocaria nesse caminho. Inclusive, vamos nos propor aqui. Vamos colocar isso para nós. Vamos nos propor a reescrever o final dessa peça. Cortar grande parte do primeiro ato. Manter o segundo ato lindo como ele é. Lindo. Que segundo ato. E reescrever tudo a partir do final do segundo ato pra gente mudar a peça e refazer. Porque existem coisas que eu acho que são fantásticas. Essa peça foi montada em 2014. Como que uma peça... Eu queria estar lá na França em 2014 para poder ver essa montagem. Se eles falaram assim, não, nós vamos manter o texto igualzinho ou senão vamos cortar tudo da parte do... Gente, o racismo é pesado. O racismo é muito pesado. E o machismo é pesado. Bem pesado. Mas o racismo chega a níveis escatológicos. A diferença que eu acho que tem é que o racismo, ele entra na parte da ação. E o machismo, ele é verbalizado apenas pelo personagem que eu coloco aqui como negativo. O racismo é verbalizado por todas as personagens. E é... Por isso... Recapitulando a minha proposta, né? Reproponho-lhes o paradoxo agora em forma de proposição efetiva. Bora reescrever essa peça. Porque ela tem um segundo ato tão bom. Ela tem um segundo ato tão bom que a gente não pode deixar a burrice do homem branco, hétero, classe média alta, francês da década de 50 prevalecer sobre a beleza do que aquilo poderia ter sido se tivesse sido escrito por alguém menos porco. Menos porco chauvinista.